Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 22 de julho de 2025. A ofensiva de verão da Rússia estagnou. Novas armas e drones para a Ucrânia. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal, porque aqui você vê a verdade. Conto com você. Quero pedir a todos também que deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com vocês. Muito obrigado. A Rússia não consegue avançar mais no teatro de operações, em nenhuma das frentes de batalha. E essa campanha de verão, essa ofensiva de verão, como eles estavam chamando, estagnou, devido principalmente, apesar das perdas essas humanas, perdas essas materiais, que já vinham acontecendo há muito tempo, ou seja, eles não têm mais recursos para poder avançar. Então, devido a essas perdas significativas sofridas pelas tropas do ditador da Rússia, na frente de Sumy e Pokrovsk, principalmente, em Sumy houveram muitas baixas mesmo, e em Pokrovsk maiores ainda, porque o número de pessoas, de soldados, digo, que atacam, é muito maior ainda, né? Ou seja, temos hoje aproximadamente 110, 111 mil soldados em Pokrovsk, russos, atacando as tropas ucranianas, e 150 mil em Sumy. Só que em Sumy já não estão mais atacando. Eles estão correndo e cercados naquela região, como vimos no vídeo anterior. Não consigo ver nada de dramático por parte dos russos na linha de frente, eu acredito, nesse verão. Minha opinião, espero que não mude, acho que não vai mudar, não tem nenhum fato novo, né? Eles têm muitas pessoas, porém elas simplesmente não vão ter tempo de fazer isso, porque o verão é curto também, né? E as tropas ucranianas estão recuperando posições, né? Tanto em Sumy quanto em Pokrovsk, em Kharkiv eles tentaram, não conseguiram avançar, e os soldados russos que estão ali, eles são muito mal treinados. Eles, de repente, aumentaram bastante o efetivo, mas não com tropas profissionais, com um ano de treinamento no mínimo, eles não têm isso. Eles têm lá soldados com treinamento muito ruim e com muito curto período de tempo. De uma maneira clara, para mim, os russos vão ter que buscar reservas em algum lugar se quiserem avançar, mas reservas mais bem treinadas, né? Inclusive, havia uma discussão que eles pretendiam levar para a região de Pokrovsk 160 mil soldados, né? Só se eles pegarem aqueles que estão na linha de frente de Sumy, que estão se retirando, e somarem os que estão em Pokrovsk para tentar pegar Pokrovsk. Mas é uma logística muito complicada, e eu acho que, pelo que eu vi da guerra até agora, nesses 3 anos e meio, eles não têm competência para fazer isso de uma maneira, de uma manobra inteligente, né? Vão mandar esses soldados lá para morrer, né? Vão lá mandar esses soldados para matar. E como está acontecendo, esses 111 mil já não são mais uns 111 mil. Esses 111 mil era o número inicial que a inteligência ucraniana descobriu, mas que muitos deles já morreram. Na realidade, eles vão para morrer, né? E a magia desses números grandes sugere que os russos deveriam se entregar. Não quero fazer uma piada aqui, mas eles não conseguem avançar. Eles estão morrendo. Tem alguns que estão se entregando até em números grandes. Mas o que eles vão fazer? Tem que acabar se entregando. Não conseguem avançar. Eles têm, vamos dizer, discussões, encrencas com os próprios oficiais e sargentos russos, quando eles não querem lutar, porque eles viram que principalmente aquele que vai no moedor de carne e está nas últimas linhas e consegue regressar, então essas pessoas não querem voltar para lá. Então eles têm que, na realidade, se entregar, como alguns estão, se escondendo, dissimulando ali na linha de frente, caindo, fingindo-se de mortos. Quando a tropa recua, eles vão lá e se entregam. Embora que eu quero destacar também, tem muitos desses soldados que fazem isso, ou mesmo que ficam feridos, o soldado está ferido, quando eles estão se retirando, existem já militares russos escalados para isso, eles eliminam seus próprios feridos, ou seja, eles matam os seus próprios feridos. Então, compaixão ali não existe. Então, na realidade, eles teriam que se entregar em massa, prender os comandantes, e para essa seria a minha sugestão, se eu pudesse dar para eles, né? Mas não tenho esse poder, essa é a realidade. Porque a Ucrânia deveria, na realidade,
pensar em avançar definitivamente. O ideal era para avançar para tirar já os russos da região de Sumy e Pokrovsk. Mas eles têm alguma dificuldade em avançar, porque eles fizeram essa defesa ativa, mas eles têm que fazer devagar, porque agora os russos também aumentaram o número de drones, e eles não querem ficar expostos. Até agora as táticas ucranianas têm dado certo, eles têm tido mais vantagem sobre os russos têm tido mais baixas, e o exército ucraniano, como ele é um exército menor, né, em tamanho pelo menos, embora que eu acho, pelo tamanho geral dele na Ucrânia toda, é de 900 mil homens, talvez já seja até 1 milhão, mas o último número divulgado ano passado, o exército ucraniano tem 900 mil homens. E só na fronteira, que está em combate no teatro de operações, a Rússia tem 650 mil. E não consegue entrar, mas os 900 mil ucranianos não estão no teatro de operações, eles estão nas linhas de frente. Eles estão, alguns na fronteira com a Polônia, eles têm que entrar em todas as regiões. Alguns na Ucrânia Central, alguns no Oeste. Então essa é uma questão que a Ucrânia tem que também equacionar, porque ela vai ter que, cedo ou tarde, avançar sobre os russos, vai ter que dar um jeito. Espero que agora, com equipamento e material bélico que eles vão receber, autorizado pelo presidente Trump, eles consigam fazer isso. Então talvez seja uma ofensiva de outono ou de final de verão. Não sei como é que isso seria, mas tem que começar a se mexer logo. E também tem que avançar justamente para restaurar a integridade territorial total da Ucrânia. Porque o armamento que vem... primeiro, o Trump falou que era equipamento para a defesa, principalmente a defesa aérea, e autorizou os mísseis e lançadores Patriot, que já está ok. A Alemanha já comprou e deve ser entregue, começar pelo menos a ser entregue essa semana na Ucrânia. Mas já há informações de ontem, né, informações quentes de ontem, de que inclusive vão vir mísseis de ataque, vão vir outras armas de ataque também não divulgadas. Então, vamos ver o que... Tanto que o chanceler alemão está repensando a questão dos Tauros e talvez libere os Tauros também, a reboque do que o Trump liberou de ataque para a Ucrânia. Então, isso deve acontecer, né? E, a princípio, há sinais de que isso poderá dar resultados, né? Principalmente pela estagnação do avanço russo. A capacidade de iniciar algo novo e distinto para os russos não existe, na minha opinião, mas para a Ucrânia existe, porque eles já estão fazendo aquela defesa ativa, né? Que defende, mas também ataca, contra-ataca. E também porque o exército russo, como vimos no primeiro vídeo de hoje, não tem mais blindados. A Ucrânia tem blindados, sim senhor, né? Então, ainda eles conseguem, têm forças para conseguir avançar contra a Rússia. A ofensiva russa parou, não existe mais. Eles estão fazendo o que já vinham fazendo no passado. Não conseguiram dar nenhuma diferença, não conseguiram dar um empuxo maior, né? Eles têm vantagem hoje, não é uma vantagem, eles têm uma quantidade maior em drones. E isso a Ucrânia tem que ficar atenta e isso preocupa, para não perder tropas e não perder equipamento de graça. Mas a infantaria da Rússia é maior também em número, mas é muito mal treinada. Não é madura, não tem maturidade no combate. Isso é importante, né? E, inclusive, se ela for treinada, pode ser que nem treinada ela tenha sido, né? Então, isso os ucranianos notaram na região de Kupiansk, né? E que eles são muito ruins. Mas nas outras regiões também, os oficiais ucranianos e sargentos têm notado isso também. Bom, outro assunto é novas armas que são anunciadas e drones na última reunião de Ramstein. Ramstein é uma base militar dos Estados Unidos e essa base ela serve de transferência de equipamentos para a Ucrânia, que vão primeiro para essa base, são armazenados lá. As reuniões do grupo de apoio de todos os aliados da Ucrânia, eles chamam de grupo Rammstein, ou formato de Rammstein, né? Rammstein. E eles fazem essas reuniões na Alemanha. E teve uma reunião ontem, e eu vou dizer aqui os principais resultados que os aliados da Ucrânia chegaram a acordos conjuntos para a defesa aérea, também sobre drones e armas, na última reunião dessa que aconteceu ontem. Participaram os Estados Unidos da América, Alemanha, Noruega,
e outros engloba aproximadamente 50 países que estão apoiando, né, a Ucrânia, inclusive financeiramente e com equipamento também, tal como Austrália, Japão, etc, etc. Então são mais de 50 países. Então não é só a OTAN e a União Europeia. E ela foi a 29ª reunião ali no formato Rammstein, e ela terminou uma rodada de acordos em que serão destinados a fortalecer a capacidade de defesa da Ucrânia e construir resiliência a longo prazo. Eles falam muito em defesa, mas é que eu já disse que vão vir equipamentos também, provavelmente os Tomahawk, né, e talvez os Taurus também. Eles não estão divulgando isso. Eu acho que é certo. Você não precisa dizer para o inimigo o que você vai fazer, o que você vai desenvolver ou o que você vai comprar. O Zelensky trocou o ministro da Defesa, então agora é o ex-primeiro-ministro ucraniano, que é o ministro da Defesa, é o Denis Shmyhal, e ele, uma série de compromissos, disse que a Ucrânia continua produzindo as suas armas. Eles já produzem, na realidade, 40% do que eles precisam para a sua defesa. A Ucrânia é um grande aumento, até eu diria, nesse período de guerra, inclusive, né? E durante essa reunião, os Estados Unidos anunciaram o lançamento de um novo mecanismo desenvolvido em cooperação com a OTAN, que permitirá que países europeus adquiram armas americanas para a Ucrânia, né? Isso é uma coisa positiva. Inclusive a Alemanha, que está comprando os mísseis e lançadores também, 5 lançadores Patriot, a Noruega juntou-se a ele para ajudar a pagar, junto com a Alemanha, a pagar esses Patriot que estão indo para a Ucrânia, né? A Alemanha também confirmou o seu papel dessa iniciativa liderada pelos Estados Unidos da América, que já estão chegando no futuro próximo, né? Mas ela prometeu, além desses Patriot, mais de 200 mil cartuchos de munição para as plataformas de defesa Gepard da Ucrânia. Eles são em defesa antiaérea, muito eficiente contra drones, inclusive. E financiamento adicional para drones também de longo alcance fabricados na Ucrânia. Outros países também revelaram novos compromissos nessa reunião. O Canadá vai contribuir com 14,6 milhões de dólares para manter os tanques ucranianos sob o chamado modelo dinamarquês de manutenção, de apoio, de peças, reposição, etc. É um apoio industrial de defesa. E a Holanda também prometeu, porque a logística é importante. O tanque estraga, o tanque é atingido, é só danificado, tem que remontar esse tanque e colocá-lo de volta ao teatro de operações. A Alemanha prometeu 218 milhões para drones interceptadores e 136 milhões, tudo isso é dólar que eu estou falando, tá? Para manutenção e logística vinculadas à frota de caças F-16 da Ucrânia. A Noruega anunciou um programa de aquisição de drones de 1,09 bilhão para 2025, dos quais 436 milhões serão usados para comprar drones fabricados dentro da própria Ucrânia, pela indústria ucraniana. Esses drones eles estão comprando, estão ajudando a pagar, mas eles não vão sair da Ucrânia, esses que estão fabricados na Ucrânia. Eles vão ser usados pelo exército ucraniano. A Suécia está preparando um novo pacote de ajuda que inclui equipamentos de defesa aérea, artilharia e equipamentos militares adicionais. Então é uma coisa positiva, isso está fortalecendo a Ucrânia, fortalecendo a resiliência e, no meu ponto de vista, ela está também preparando a Ucrânia para voltar a reintegrar ou a integrar, né? Não sei qual seria a expressão mais correta, a integrar todo o seu território e tirando os russos invasores que cometeram esse crime de invadir a Ucrânia e dentro da Ucrânia cometeram outros crimes, todos eles hediondos, que sejam expulsos da Ucrânia. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Você viu a verdade aqui. Inscreva-se. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.